Estamos de volta ao vivo pela TV Semana com Semana Esportes para você. Nesta quarta-feira, abraçando aqui nosso amigo Felipe Augusto, lá do bairro Santo Antônio, grande torcedor do Cruzeiro, né? Que está nos acompanhando. Meu amigo Sérgio César, é o Serginho lá do bar do Sérgio, no bairro Santo Antônio, fez aniversário na última segunda-feira, né? Um grande abraço, felicidades, né? E fique sempre aí ligado com a gente, assim como a sua esposa Bruna, né? Que ela prepara aqueles salgados gostosos, esses pratos saborosos, e também a sua filha, né? Vitória, né? Tão nova, né? Tão novinha, tão jovenzinha, já é torcedora apaixonada do Cruzeiro. Bom, um abraço para essa família bacana que sempre nos recebe muito bem quando a gente vai lá um pouquinho fazer aquela visita especial. Jorginho, tem uns abraços aí também para a turma legal, né? Cumprimentar o Catita, né, que está sempre nos acompanhando. Um grande abraço, Catita. O Carlinhos, lá da Praça da Estação, esse palmeirense, gente finíssima, sensacional. Corta para cá, né? Rafael, corta para os dois aqui. Isso, menino. E bom, cumprimentar também a galera lá do restaurante do Ananias, que está sempre ligadaço, liga a televisão lá para curtir a gente, né? Ali manda uma galera cardápio grande. pra gente aí, né? Manda o cardápio pra gente. A galera lá é grande, ó. Tem o Rodrigo, né, que é atleticano, a Ludmila, né, que é filha do Ananias, né? A Dorinha, que é também esposa, o Ananias, tem o Lecão, que é cruzeirense, né, tá sempre acompanhando a gente lá. O Pulu, flamenguista, né? O Geraldo Pascoal, o Mercedão. O Pedro Marreta também, que atua naquela área ali também. Mas o Marreta assiste a gente mais da casa dele, né, Marreta? Tá em casa, já mandou grande um recado Marreta, aqui, tá lá pegando aquele salmão, né? Aquele salmão com abacaxizinho, saladinha de palmito com tomate, tem certeza? Coisa, hein? Aquele arrozinho tio João, né, Marreta? E nós aqui com a... Essa hora, hein? Mas... um abraço a toda essa galera aí. O Lucas Souza, lá de São Paulo, que está sempre nos acompanhando também. Virou um fã nosso. Ele é fã e seu fã. Veio aqui em janeiro, né? Sempre quando entra lá no Zap, lá ou no Face, primeira coisa que ele pergunta é por você tá entendendo? Ficou seu... Ô, Lucas, um abraço, meu amigo. Ele é torcedor de qual clube? Ele é atleticano. Atleticano. Ele é atleticano. Um abraço pra você, viu? Ele costuma estar em São Paulo, costuma estar em Divinópolis também, né? Ele é da região de Itabira, né? Itabira, isso. Ele é de Conceição do Mato Dentro, né? Mas a família dele mora mais naquela região ali, Itabira, mas ele trabalha em São Paulo. Nos assiste pelo www.asemanaagora.com.br e quem também está nos assistindo e sempre faz isso é o nosso Marcelão Alves. Isso, né? Grande cruzeirense. O Marcelão, que é do Vale do Aço, que é de Ipatinga, mas costuma estar trabalhando em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, né? Na região dos Lagos, né? Como gostam de dizer os cariocas. E o Marcelo que está solicitando mudanças da Raposa, né? Quer que o Cruzeiro melhore para o brasileiro, sobretudo. Está também nos acompanhando. O Marcelo é aquele crítico, né? Ele é cruzeirense, apaixonado, mas ele é um crítico que sabe quando ele critica. Lúcido, né? Ele é lúcido porque ele sabe muito de futebol, né? E você tem que ver o Marcelo numa resenha, tá? Bacana, está devendo a visita para a gente, Está né? devendo. Mas o Marcelo, numa resenha, cara, não tem coisa melhor. Mandou mensagem para mim, estou em Caratinga, eu falei, fala onde que eu vou encontrar com você para bater um papo. Isso, tal. na hora. Estou de passagem pela 116 para ir para Ipatinga. Matou, não tem tempo nem de ir lá no programa dar um alô. Grande Marcelo. Bom, é o seguinte, para o Marcelo, para o Raniel, lá do Bar do Laércio, para a Adriana, esposa dele, né? Para o Cláudio, para o Sérgio, né? Para o César, né? César é o homem da linguiça, né? Enfim, para todo mundo aí que tá ligado na sua César não é só o homem da linguiça, mas também é da murcia. Da né? murcia. Do chouriço, né? Por aí. Do chouriço, Bom, para toda essa turma bacana que torce para o maior de Minas, segundo o André Charles fala, né? Eu não vou entrar nessa briga. O noticiário Azul Celeste e o zagueiro Bruno Viana falando sobre a eliminação do Cruzeiro do Campeonato Mineiro ainda, né, Bruno? Vira essa página, Bruno. E da partida de volta da Raposa contra o Campinense pela Copa do Brasil. Vamos ver? Cara, fica um clima não muito bom, né? Porque a gente queria estar na final do Campeonato Mineiro. Mas a entrega dos jogadores foi boa, né? Pôde ver no último jogo contra o América. Às vezes não é para ser. Mas o que ficou marcante mesmo para a gente e para todo o grupo foi a entrega mesmo dentro de campo. Essa movimentação dos bastidores durante uma troca de treinador, como é que você lida com isso? Como é que é isso para você? A possibilidade de sair, ficar, de chegar concorrente, de não chegar, como é que vocês lidam com isso? Cara, eu tô começando agora no futebol, né, profissional. Para mim está sendo uma novidade essa transformação toda. Mas eu acho que
a direção do clube vai fazer de tudo para deixar a gente tranquilo, trabalhar tranquilo e seguir em frente no ano todo aí para que a gente possa chegar ao nível de excelência e poder ganhar títulos. Provavelmente aí vive uma grande expectativa também, né, de jogar na Copa do Brasil, um jogo importante para o Cruzeiro e com certeza vocês devem estar trabalhando com isso, porque está em jogo também a passagem do Cruzeiro para a próxima fase. Isso, a gente tem que trabalhar, né? Temos essa semana, o comecinho da outra semana, né? Que o jogo já é agora, né? Dia 4, dia 5, dia 5, né? Então temos que trabalhar forte, porque o jogo aqui vai ser difícil também. Como o resultado de lá não foi bom, a gente tem que fazer o resultado daqui, que é no Mineirão. E vamos entregar para poder fazer um belo jogo. Bom, tá então o Bruno Viana, bom zagueiro, né? Falando aí do compromisso da Raposa contra o Campinense, né? Pela Copa do Brasil, como nós já antecipamos, que será na próxima semana. Bom, seguinte, o Cruzeiro fez uma troca, né? A Raposa trocou 2 jogadores com o Palmeiras, a notícia foi amplamente divulgada na noite desta terça-feira, na noite de ontem, né? E a gente vai trazer a notícia aqui também para que possamos comentar, né? Troca entre Cruzeiro e Palmeiras, né? A produção vai colocar na tela para a gente. Vão para a toca da Raposa. Lucas, lateral direito, e Robinho, meia, né? 2 jogadores do Palmeiras que estão deixando o Verdão e se transferindo para a toca da Raposa. Vão para o Verdão, vão para o Palmeiras. Fabrício, lateral esquerdo, aquele ali do lado direito, né, o penúltimo, né, que jogou no Internacional, né, até que protagonizou aquela cena no passado lá, ou no início desse ano, não me recordo ao certo a data, mas enfim, né, de revolta lá com a torcida do Colorado, se transferiu para o Cruzeiro, agora está indo aí do Cruzeiro para o Palmeiras, né, Fabrício, repito, lateral esquerdo, e o lateral direito, Fabiano, os 2 da direita, portanto, vão do Cruzeiro para o Palmeiras. Os 2 da esquerda vão do Palmeiras para o Cruzeiro. E esta troca, antes que eu pergunte ao Jorginho o que ele achou dela, eu já trago aqui a opinião do Valdemir Vieira Marques, nosso amigo Ademir, palmeirense. Está dizendo, alguém aí tem alguma explicação dessa troca de jogadores entre Palmeiras e Cruzeiro? Ou foi apenas uma jogada de mestre entre empresários? Nós falamos na abertura do programa, Ademir, que no nosso entendimento o Palmeiras levou a pior, e se o Palmeiras levou a pior, obviamente o Cruzeiro levou a melhor nessa troca, né? E até brincávamos, né? Se o Alexandre Matos, que hoje é diretor de futebol do Palmeiras, né, não estaria pensando que ainda está no Cruzeiro, né? Por fazer essa troca, estava na Raposa antes. Mas, enfim, os palmeirenses estão bravos aqui, segundo o Ademir, nos grupos de WhatsApp aqui que ele frequenta, a bronca é geral do palmeirense com essa troca, ou com essas trocas, né? E, em contrapartida, os cruzeirenses estão satisfeitos com esse troca-troca entre Cruzeiro e Palmeiras, né? Isso já aconteceu muito em outras ocasiões, né? Nas décadas de 70, 80, era normal, ou se não era normal, acontecia troca de jogadores entre clubes. Não é muito costumeiro, mas agora Palmeiras e Cruzeiro estão proporcionando de novo aí essa oportunidade, essa possibilidade. Gostou das trocas, Jorge? Ô, Léo, primeiro, eu gostaria de enfatizar esse zagueiro que o Cruzeiro lançou, é Bruno Viana, né? Bruno Viana, isso. Bruno Viana, está vindo agora para o futebol profissional. Pelo jogo que ele fez contra o América, eu acho que está surgindo aí um grande zagueiro para o futebol brasileiro. Gostei demais, menino tranquilo, joga muita bola, concentrado o tempo todo no jogo. Lógico que ele tem muito para crescer e melhorar ainda, mas eu vejo como um jogador com um futuro bastante promissor, certo? E pode estar surgindo aí um grande zagueiro para o futebol brasileiro. Gostei muito desse Bruno Viana. E o troca-troca? Troca-troca, 2 para lá, 2 para cá? Eu vou arriscar aqui, porque a gente tem que arriscar muito, mas o Palmeiras tomou uma manta. Por quê? O Fabrício, vamos colocar o Fabrício e o Robinho, né? O Robinho dá de 500-0 no Fabrício, poxa. E o Cruzeiro precisava de um jogador, se for para usar o Robinho naquele setor, quer dizer, o Arrascaeta não resolve. Se é ou se não é o Arrascaeta que o Cruzeiro contratou, né? O Elber também é aquele cachorro que late muito, mas não morde. Faz muita zoeira, mas também não resolve, né? Que também joga pelo aquele setor do campo. O Robinho joga naquele setor do campo. Tem um bom passo, finaliza bem e marca bem. Se for usado ali nesse setor, eu acredito que o Cruzeiro ganhou muito,
né? Agora, o lateral, né, do Palmeiras que veio para o Cruzeiro, o Lucas, não vem, começou bem no Palmeiras, mas não vem jogando bem no Palmeiras. Ele e o menino do Cruzeiro que está indo para lá, ali é 6 por meia dúzia, certo? Só que... Então não são duas mantas, é uma manta só. Uma manta e meia, vamos dizer assim, né? Porque o menino do Cruzeiro que está indo para lá, ele de ofício mesmo, ele é mais zagueiro do que lateral. E o Palmeiras está carente também de zagueiro. Não tem zagueiro com qualidade ali. Então eu acredito que o Cuca vai ter um jogador que possa cumprir duas funções. E há uma informação importante, né? Há uma informação importante de que, eu não me lembro agora se o Lucas ou o Robinho, mas um dos dois teria discutido com o Cuca, né? Teria havido uma discussão forte aí de um desses dois atletas com o Cuca, e esse seria um dos motivos do fato do Palmeiras estar negociando o jogador, né? A questão do Lucas é fácil de entender. Eu, se fosse o Lucas, eu também pedia as contas. Por quê? Pedia. O Lucas é o lateral direito do Palmeiras. Aí contrata um volante. Coloca o volante de lateral direito, o lateral improvisado, e o lateral direito vem para a reserva. Significa que ele não serve. Não serve. Tem que pegar o boné e ir embora. Se tivesse contratado um outro lateral direito e ele viesse pegar a reserva, tudo bem. Né? Porque... Mas a partir do momento que improvisa um jogador na sua posição, significa que não serve. E o de ofício, né, da posição não é utilizado. Está certo o Lucas, como também está certo o Cuca, porque o Lucas não estava jogando nada. E o menino, o Jean, está dando conta do recado. Porque o Jean conhece daquele setor. Jean é aquele que veio do Fluminense, né? Veio do Fluminense. Bom volante. Muito bom volante, como também joga muito bem como lateral direito. Improvisa ele por ali. E tem jogado bem, improvisado ali. Tem jogado bem. Mas, nesse caso aí, Cuca está certo, como o Lucas também, tem que pedir o boné mesmo, concordo com ele. Agora, isso não quer dizer também que o torcedor azul celeste tem que sair por aí fazendo carnaval para comemorar que o Cruzeiro contratou o Robinho e o Lucas, né? A verdade é que o Cruzeiro... E também, né, no outro lado da história, o palmeirense também não tem que cair morrendo de paixão, né? E sofrimento pelos cantos, porque perdeu esses dois jogadores. Tanto assim também, não. Não são essa Brastemp toda. Ô, Demir, também não é tanto assim. Robinho também não é essa Brastemp toda que se diz, não. Agora, a questão do Cruzeiro, que o Cruzeiro realizou um sonho. Robinho bom está do outro lado da lagoa. Não, o Cruzeiro realizou um sonho, né? Que o sonho do Cruzeiro sempre foi contratar o Robinho, né? Contratou o genérico, né? Contratou o genérico. Um fake, né? Um fake. Mas realizou um sonho que foi contratar o Robinho. Não deixa de ter um Robinho, né? É verdade. Bom, e o Cruzeiro é isso, né? Esperar a vida, né? Esperar os dias para a partida de volta da próxima semana contra o Campinense, né? O Cruzeiro jogou bem, sabe, nessa negociação aí, Léo. Embora não é essa sumidade toda dos jogadores, mas às vezes, por exemplo, o Cruzeiro está com a carência na lateral direita. De repente o Lucas acerta na lateral direita do Cruzeiro. Jogador, o fato de não estar indo bem num clube, não significa que no outro ele não possa render mais. Foi o Robinho que discutiu, né? Foi o Robinho que discutiu com o Cuca e não o Lucas. Justamente. Está lembrando aqui o nosso amigo Ademir. A questão do Lucas é porque o Lucas não está sendo mais interessante lá na lateral direita. E ele pode sim produzir bem no Cruzeiro, né? O Robinho eu acredito que vai produzir bem também no Cruzeiro, porque também é um bom jogador. Agora, a diretoria do Cruzeiro está com caixa travado para investir, né? Parece que o presidente do Cruzeiro quer investir lá a partir do mês de julho, agosto, não sei, que vai entrar uma tichazinha só lá. Só no Brasileiro, no segundo turno ainda? É o momento que vai entrar uma tichazinha lá, deve ser a ticha da Globo aí, né? Do Brasileiro que vai entrar. Passam reclamando da Globo, não todos, alguns, eles reclamam muito dos horários dos jogos, reclamam da Rede Globo, que tem lá o seu prejuízo, eu diria, em relação a algumas dessas medidas ao futebol, mas se você colocar na balança, ela é muito mais importante para os clubes, né, e dá muito mais lucro, né, muito mais útil do que inútil, né, porque se ela tirar esses cifrões milionários que investem no futebol, que seria dos clubes, né, paga-se muito, paga-se bem, né, aos clubes, e quem paga tem direito de exigir. Não vou entrar no mérito aqui se ela está certa ou está errada, né? Quer dizer, está todo mundo com o pires na mão, a hora que a coisa aperta, Rede Globo, baixa no Jardim Botânico lá, Rede Globo, me adianta aí uma cota porque o bicho está pegando aqui. Quer dizer, jogo 22 horas está errado? Tá, né? Ninguém está querendo jogo de madrugada, mas em contrapartida, quem paga também tem direito de exigir, né? E vai todo mundo atrás da Poderosa quando a coisa aperta, né? Quanto à questão financeira, eu não discuto. Se a Globo falar, não quero mais futebol brasileiro, o futebol brasileiro quebra no outro dia. A gente está vendo um exemplo aí é ela que banca. De outras competições,
né, quando as empresas de comunicação, as grandes redes de televisão não têm estrutura adequada para transmitir as competições, a gente está vendo aí na Champions, um exemplo, né? Um grupo perdeu o direito de transmissão, o outro grupo ganhou, de canal fechado, né? Aberto ainda é a Rede Globo e a Rede Bandeirantes, né? Mas enfim, no canal fechado, na primeira fase, a gente não pôde acompanhar direito, porque tem canal fechado que é transmitido em determinada operadora e outra não é, e aí quando não se tem estrutura adequada, quem perde é o telespectador, né? A gente vê aí a Rede Record e outras emissoras se esforçando para tentar tirar da Globo o direito de transmitir o Brasileirão, mas eu vejo assim, né? Se tirarem da Rede Globo esse poderio e essa competição, no poderio não vão tirar, se tirarem essa competição, o telespectador vai perder demais, né? Porque as outras emissoras não têm a mesma estrutura e a mesma capacidade, os mesmos profissionais para fazer essa transmissão, né? Não sei. Ô, Léo, você vai me Não dar estou oportunidade não estou cavando vaga na Rede Globo, não, não. né? A gente está fazendo apenas uma observação que é pertinente, né? E eu também tenho essa necessidade de esclarecer, porque muitas das vezes, através de rede social, as pessoas me questionam, né? Que eu tenho a favor da Globo, nós temos que acabar com o Globo, e isso, que Globo que é poderosa, quer mandar. A questão que eu defendo a Globo não é porque ela é poderosa, porque ela quer mandar. A questão é o seguinte, se ela afastar do futebol, eu acho que o futebol quebra, por quê? As outras emissoras que querem também entrar no futebol, elas não vão ter o poder de patrocínio que a Globo tem. É isso. Por que a Globo tem um poder de patrocínio maior? E se tem esse poder, ela pode pagar mais? Porque a Globo é a única emissora brasileira que você pega ela no radinho de pilha, você pega ela no celular, você pega ela no ferro elétrico, você pega ela na geladeira. Em todos os lares brasileiros entra o sinal da Globo, aberto ou fechado, quem tem a TV fechada. Se você que está nos assistindo agora falar, mas eu pego a Record, a Rede TV, pega porque você está numa TV por assinatura, você paga. Caratinga tem 3 mil e poucos assinantes. Aqui em Caratinga e tem 90 mesmo, mil habitantes. Se você for para a zona rural da pega, cidade, aqui na cidade não pega distrito Record. de Cordeiro de Minas, não. Ou nem precisa andar tanto, né? São Cantos, você não vai pegar Band, Record. Ô, Léo, não consegue. Caratinga é uma cidade com aproximadamente 100 mil habitantes. Aqui a população aqui não pega Record direito, não pega Rede TV, nem a Band direito. Na antena não comum pega. não Agora pega. a Globo, sem antena, liga que pega a Globo. Aí eu te pergunto, e o cara do São João do Jacutinga, e o cara do Santo Antônio do Moiuaçu, e o do Iapu, do Dom Cavalo, do bota a parabólica quando fica sem ver, Suíço, né? A Sky, que não tem claro. a TV, que não pode ligar e pegar. Então, essa é a diferença da Globo. É por isso que eu digo que sem Globo nós não temos futebol, porque ela é que banca. Ela banca porque ela tem os patrocinadores. Agora, as outras emissoras têm todo o meu respeito também. Eu gosto de todas, eu assisto todas. Cada um tem o seu valor, mas a relevância da Globo poderosa tá para lá o na futebol frente. Elas é uma precisam, relevância considerável. Elas precisam, primeiro, pegar em todos os lares brasileiros, ter antenas. E ter profissional capacitado para transmitir e condições técnicas de fazer as transmissões. Bom, nosso tempo já se esgotou aqui, meu amigo Jorginho, né? Mais uma vez, satisfação aqui estar ao seu lado. Vamos encerrando mais um Semana Esportes. Querendo Deus, amanhã a gente vai estar de volta com muita coisa bacana, com muito futebol. Tem Copa do Brasil, hoje tem Vasco e Remo, tem outros 5 jogos aí envolvendo os chamados pequenos, né, pela Copa do Brasil. Amanhã tem Botafogo e Coruripe também pela Copa do Brasil. Enfim, a gente vai trazer os detalhes no programa de amanhã. Muita coisa para falar aqui, a gente acaba não dando conta de falar de tudo, mas amanhã a gente está de volta. Amanhã nós estamos aqui para comentar, né, a rodada de hoje, com a presença do Flávio Anselmo, né? Que bacana, que vai o Flávio estar está de aqui volta amanhã aí para comentar tudo que vai acontecer hoje. Nosso amigo André Charles, esta semana, obviamente, não contaremos com a presença dele aqui. Acredito que essa semana ele deve ficar, né? Ele continua em luto ainda, fase aí né? de luto, recuperação, isso, né? Porque realmente é necessário. Bom, um abraço então ao Jorginho, a todos que estão ligados aí na TV a Semana mais uma vez, que estiveram ligados no nosso programa. Querendo Deus, então, amanhã, a partir das 12h20, aliás, a partir das 11h20, né? 11h20 a gente inicia o programa, 12h20 a gente encerra, viu, Rafael? E não 12h15. Vamos, então, concluindo mais um Semana Esportes aqui pela TV a Semana. Então, ótima quarta-feira, grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Boa tarde, tchau.